E agora só olha esse caso que vem chamando a atenção das autoridades em Ribeirão Preto. Em menos de 15 dias, 2 meninos, um de apenas 10 anos e outro de 14 anos, furtaram 2 motocicletas em zonas diferentes de Ribeirão Preto. Nos 2 episódios, as crianças foram detidas pela Polícia Militar e devolveram os veículos às vítimas. As motos foram entregues, danificadas, sem algumas peças. Nas 2 vezes que estiveram na delegacia, os infratores foram liberados aos pais. A Polícia Civil e o Conselho Tutelar disseram que o envolvimento de menores na criminalidade é mais complexo do que parece. A gente vai acompanhar na reportagem. O registro da câmera de segurança flagrou a ação. Um dos menores, vestindo uma blusa com capuz, aparece na imagem. O vídeo não mostra, mas ele está acompanhado de outro menor. A dupla leva uma motocicleta que estava estacionada. Este furto foi cometido por 2 meninos, uma criança de apenas 10 anos de idade e um adolescente de 14 anos. A motocicleta foi recuperada pela polícia e devolvida ao dono. Na presença dos pais, na delegacia, a dupla foi liberada. Só que 10 dias depois, eles voltaram a agir do mesmo jeito. O boletim de ocorrência relata que os policiais militares receberam uma denúncia anônima e foram até uma casa onde 2 indivíduos estariam escondendo uma motocicleta. Quando chegaram na residência, no corredor dos fundos, os PMs se depararam com uma criança e um adolescente, que novamente assumiram que furtaram uma motocicleta. Os 2 foram para a delegacia. O registro do ato infracional seguiu, de novo, o que manda o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que os menores sejam devolvidos aos responsáveis. O delegado seccional diz que, em muitos casos, um criminoso maior de idade usa o menor para praticar crimes assim. O maior sabe que a reprimenda que vai ser aplicada a criança ou adolescente é muito inferior àquele. Entretanto, se nós conseguirmos elementos de prova de que esse menor está sendo corrompido, o indivíduo também responde pelas mesmas penas de tráfico e também corrupção de menores. Constantemente nós fazemos apreensão de maiores e menores juntos. Ele se utiliza do menor para fazer a comercialização de um entorpecente, para transportar um veículo subtraído, uma arma de fogo. Então, quando a gente depara com a situação, com o aprofundamento da investigação, a responsabilização de maiores. No caso de crianças menores de 12 anos, não há punição criminal ou socioeducativa. Segundo o ECA, medidas de proteção e reintegração são aplicadas. Em se tratando de criança, a primeira providência, e também com relação ao adolescente, é acolher esse indivíduo e restituir ele para a família, para que os pais tomem providências no sentido de que eles não voltem mais a cometer ato infracional. Ato infracional é um crime previsto em lei, praticado por um menor de 18 anos. Ok, não tendo o pai o responsável, dependendo da natureza da infração que ele comete, se for cometido sem violência e grave ameaça, nós, na impossibilidade de localizar os pais, nós acionamos o Conselho Tutelar, que providencia o acolhimento provisório desse indivíduo até que a Vara da Infância e Juventude adote as providências legais de encaminhamento para ele. Quando envolve um menor, a partir dos 12 anos, a situação muda. É registrado um ato infracional. É o equivalente à prática de um crime nas regras do ECA. Em alguns casos, quando é usada a violência no ato infracional, o menor pode ser até internado. Esse indivíduo pode ser recolhido imediatamente na Fundação Casa, dado a gravidade do fato. Então, a gente verifica hoje em Ribeirão Preto uma reiteração de condutas, pequenos furtos, que é a subtração sem violência e grave ameaça, e você acaba restituindo esse indivíduo para a família ou acionando o Conselho Tutelar. Atos infracionais relacionados a tráfico de entorpecente também despontam como sendo as principais ocorrências que estão envolvidas adolescentes. Já que o senhor mencionou, né, essa questão da reincidência, da intensidade e também da frequência que esses casos são trazidos à polícia, né, o envolvimento de menores em crimes, o que é possível dizer sobre o perfil desses adolescentes, o perfil dessas crianças, né, que nesse caso a gente tem um menino de 10 anos, sobre o perfil das famílias? Olha, veja só, diante de uma situação dessa,
o Estado também quer entender como essa criança, esse adolescente é tratado, se tem uma base, se a família também precisa de algum apoio. A conselheira tutelar que atua na Zona Oeste, onde os 2 furtos aconteceram, conhece a dupla. Por se tratar de menores de idade, como manda a lei, ela não pode revelar como está o acompanhamento à criança e ao adolescente. Mas afirma que a vulnerabilidade social está entre os motivos para o envolvimento em atos infracionais. Não só criança e adolescente, a gente sabe que adulto, quando também entra no crime, no mundo do crime, é porque está faltando, tem alguma negligência do Estado. A família é vulnerável, às vezes a família tem a intenção, é presente, às vezes não que essa mãe não seja presente na família dessas crianças. Às vezes a família é presente, mas só a família sozinha, ela não garante direito, ela não consegue garantir que essa criança, esse adolescente, vá pelo caminho certo, vou dizer assim, né? A gente precisa desse tripé de sociedade, Estado e família. Então só a família fazendo também não dá certo. Para muitos, a punição deveria ser o único caminho, mas a conselheira tutelar aponta que a solução não é tão simples. E a principal intenção é sempre recuperar quem ainda está nos primeiros anos de vida. A criança não comete crime. E o ECA traz esse nome, ato infracional, essa distinção de nome, que é um ato infracional análogo a um crime, né, que tem no Código Penal, que é justamente para proteger a infância e a adolescência, né? Criança não é criminoso, adolescente não é criminoso. Então, para a criança, o conselho entra com uma medida de proteção e num ato infracional, quando é adolescente que comete, aí pode ser a atuação da segurança pública junto ao conselho em alguns casos. Se não tiver um responsável ali, o conselho vai ser chamado também para atuar numa medida de proteção. Para a lei, ela entende como um ato infracional, né, Lúdia? A criança não sabe o que faz, mas muitos menores, nós já vimos aqui, agem como criminosos profissionais, né? E assusta a gente pensar que 10 anos de idade cometendo um crime, né? Criança nessa idade praticando um crime é reflexo de abandono social, familiar e educacional. Esse menino está indo na escola? Então, tudo isso precisa ser avaliado e precisa ser visto, mas que não pode cometer crime desse jeito, né? Olha só, gente, a Record tentou contato com os pais da criança e do adolescente citados aí na reportagem, mas nenhum dos responsáveis atendeu para comentar, né, sobre esses casos que nós estamos trazendo aí.